música de fundo. Não, mas não ia atrapalhar. Aqui que eu ia ficar aqui, ó. Isso, né? Pode deixar isso aqui assim, né? Engraçado isso aí, né?
Boa noite você que é membro da nossa igreja, da nossa comunidade, da EPI de Sertanópolis, e você também que é nosso visitante online, nessa noite para mais um culto de celebração ao Senhor. Nosso coração se enche de alegria, por meio a tantas dificuldades ainda podemos estar aqui, para poder louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, ouvir uma palavra, e que você possa nesse momento refletir a respeito da sua vida, através dessa canção. Você tem construído a sua vida em alicerces sólidos, você tem construído a sua vida em Jesus Cristo. Quando a tempestade vem, você pode garantir que os seus alicerces estão firmados na verdadeira rocha, a rocha que nos salva, a rocha que nos restaura, a rocha que conduz as nossas vidas, que é Jesus Cristo. Nós iremos ministrar, nós iremos louvar ao Senhor com essa canção que fala a respeito dessa construção em Cristo Jesus, que nós iremos pautar as nossas vidas na presença de Jesus Cristo, adorando Ele em espírito e em verdade. E eu convido você nessa noite a adorar ao Senhor conosco, com toda alegria aí na sua casa. Digno dessa canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós vamos construir em Ti, Jesus, apenas
confiamos em Ti, só Teu nome é santo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que transforma o mundo. Ele é santo, és incomparável, Tu és inigualável. Mostra quem Tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Não seremos abalados, Deus, porque estamos na rocha, porque estamos firmes, porque confiamos em Ti. Não seremos abalados. Não seremos abalados por conta da nossa bonança, por conta da nossa abundância financeira. Não seremos abalados, mas não é por conta do nosso status, do nosso conhecimento, não é por conta de algo que tem em nós, mas porque nós confiamos em Ti, confiamos no Seu controle, confiamos na Sua provisão, confiamos no Teu nome e sabemos quem Tu és, Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Galerinha, boa noite, famílias. Hoje eu vou agradecer a Deus, começar agradecendo por mais um domingo. Ai, como é bom estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe um convidado muito 10, hein? Já já a gente vai ver quem é. Eu gostaria de saber o que você quer ser quando você crescer. Adulto. Um monte de criança responde isso. Não, uma profissão. O que você quer ser? Um médico? Um enfermeiro? Que mais? Um padeiro? Um empresário? Ou quem sabe um advogado? Pensa aí, coloca aí na sua cabecinha o que você gostaria de ser quando você ficar adulto, uma profissão bem legal. Pensa aí. Enquanto isso, a gente vai falar sobre uma coisa. Essa profissão que você vai ter que vestir uma roupa. Por exemplo, os médicos, eles usam roupa branca. Na verdade, todos os profissionais da saúde usam roupa branca. Para identificar que eles são profissionais da saúde. Quem mais? Os bombeiros, eles têm uma roupa diferente. O empresário, vocês podem notar que ele sempre está de terno, gravata, assim, muito chiquitoso, não é verdade? E você, qual será que é a roupa que você vai ter que usar na sua profissão?
Se você for fazer, vamos pensar numa profissão bem legal e diferente. Os mestres de obras. Sim, eles usam aquele capacete amarelo. Isso identifica, né? Que eles trabalham em obras, em construções. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre profissões. E eu trouxe uma profissão que eu acho fantástica. Eu admiro essa profissão. Por isso, agora eu vou convidar uma pessoa muitíssimo importante, que é o Cabo Tagliari. Vem aqui, Cabo. Cabo, porque ele é um policial, vejam bem, aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Juba. Uma alegria muito grande estar aqui com você e com as crianças. Boa noite, crianças. Que alegria estar aqui com vocês. Opa, ele fez um cumprimento aí. O que significa isso, Tia Cabo? Jujuba, esse movimento de braço, ele chama-se continência. Ele seria um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, olá, tudo bem? É uma forma dos militares se cumprimentarem. Olha que legal. Bom, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu trouxe aqui uma lista de perguntas, sabe? Então, vamos começar a nossa pequena entrevista para a gente saber mais sobre essa profissão tão maravilhosa, né? Vamos lá. Crianças, vocês podem notar que o Tagliari está vestido com uma roupa. E essa roupa se chama como, Tagliari? Farda. É uma farda. Beleza. Mais uma perguntinha. Qual é o principal objetivo da sua profissão? Tia Jujuba, a profissão de policial, ela tem como objetivo servir, proteger, combater o crime. E, para mim, em especial, ela teve uma função assim muito bonita, muito gostosa, que como cristão eu tive a oportunidade de falar de Deus para muitas pessoas dentro da minha profissão. Olha só, gente, que curiosidade, hein? Bom, próxima perguntinha. O que você usa para se proteger? No trabalho, nós usamos colete à prova de bala. Sim, ele até trouxe aqui, pessoal, para a gente ver, ó, um colete. Olha, esse é um colete à prova de bala. Vamos lá para o próximo. Nós usamos algemas para deter o bandido. Nós usamos um cacetete quando a pessoa está muito agressiva e quer agredir o policial. Quando a noite está muito escura, nós usamos uma lanterna para clarear o nosso caminho. Olha, gente, quantos instrumentos, né? Muito legal. Mais uma perguntinha. E por que o senhor usa essa roupa aí, essa farda? A farda, ela tem o objetivo de identificar o policial para as pessoas, né? Como que a pessoa vai saber que eu sou um policial? Através da farda, né? Então, tem uma roupa específica. Né? Sim. E que ninguém pode usar igual para não se passar por um falso policial. Também para as pessoas, quando verem o senhor vestido assim, ter uma obediência, né? E se impõe muito respeito, Sim, né? Sim, também um respeito. Tá bom. A última perguntinha, e depois que você, Cabo, tira essa roupa, essa farda, como você se sente? Quando eu estou sem farda, eu me sinto uma pessoa normal, com um detalhe, né? Quando nós ingressamos na polícia, nós fazemos um juramento, né, de prestar a proteção às pessoas, independente de estar fardado ou não. Então, mesmo sem farda, se eu ver uma pessoa em perigo, eu tenho a obrigação de socorrê-la. Olha, gente, muito interessante isso. Agora, Cabo, eu vou fazer uma pequena ministração sobre uma profissão. E eu acho muito importante o senhor estar aqui comigo, porque daí a gente pode trocar ideia. Crianças, existe uma profissão no nosso Faz de Conta de hoje que você aí de casa que eu sou e até o Cabo é. Na verdade, só é quem crê em Jesus. Sabe que profissão é essa? É ser cristão. Você é cristão? Sim. Eu também sou. E você aí de casa? Também é cristão? Então escuta o que eu vou falar agora. Eu fiz uma pergunta para o Cabo. Perguntei para ele qual que era o objetivo da profissão dele. Ele disse que era proteger as pessoas. E a nossa profissão de sermos cristãos? Qual é o nosso objetivo? Sabe qual é? É levar a palavra de Deus por onde a gente for e onde a gente estiver. A outra pergunta
foi que o que ele usava para se proteger. Ele mostrou aqui para nós alguns instrumentos, né, que protege a vida dele contra o contrabando, os criminosos, os bandidos. E nós, cristãos, o que nós usamos? Nós usamos a Bíblia. A Bíblia é a nossa arma. Vocês sabiam disso? Na Bíblia está a palavra viva de Jesus. Está aqui tudo que a gente tem que fazer. Está a solução dos problemas, quando a gente está triste, tem uma palavra de consolo, quando a gente está doente, tem uma palavra que nos fala sobre cura. Essa é a nossa arma. Lembrando aqui, eu perguntei também o porquê que ele usa essa farda, né? Ele disse que é a forma de identificação. E nós? Qual é a nossa vestimenta? Vocês sabem? Na verdade, a gente não usa uma roupa para dizer que somos cristãos. Mas algumas roupas que, assim, uma saia curta, uma blusa mais decotada, né? Diz que daí a gente não é cristão, não é verdade? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a roupa que a gente veste. É isso aí. E também tem outra coisa que pode demonstrar que somos cristãos. É através do nosso comportamento. Se somos cristãos, somos pessoas bondosas, pessoas educadas, obedientes. E alguém se lembra aí qual foi a última pergunta que eu fiz para o cabo? Foi essa, ó. E depois que você tira essa roupa, como você se sente? Pessoal, policial tem farda. Nós não temos a farda, mas nós ficamos dentro de um lugar que é a nossa farda. O que é? A igreja. A igreja é a nossa farda. Só que está acontecendo um pequeno detalhe. Tagliari disse que quando ele está sem farda, mesmo assim ele tem o compromisso, aliás, ele fez um compromisso de defender as pessoas, né? Mesmo sem a roupa, ele ainda tem que honrar com aquele compromisso. Nós, fora da igreja, também temos um compromisso, que é sermos cristãos lá fora. Sim, sermos cristãos para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, para os nossos pais, e isso está acontecendo muito pouco. Nós estamos esquecendo que fora da igreja nós também temos que honrar esse compromisso. Temos sido pessoas e crianças desobedientes, temos sido crianças que só fazem maldade, pessoas que só têm mentira no coração, pessoas ruins, pessoas maldosas. E será que isso é ser um verdadeiro cristão? Será que é assim como Tagliari, quando ele tira a farda e honra o compromisso, nós, fora da igreja, fora da nossa farda, temos honrado o nosso compromisso com Deus? Você aí de casa, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, tem o compromisso de ser cristão, aonde quer que você esteja. Aí eu trouxe aqui 2 versículos em especial. O primeiro está lá em João 2,6, que diz que devemos andar como Jesus andou. E também em Efésios 5,1, que ainda confirma que devemos imitar a Jesus, ser como Ele é. Será que nós cristãos estamos sendo como Jesus foi enquanto Ele esteve aqui na terra? Você aí de casa tem sido bondoso, carinhoso, honesto, obediente, assim como Jesus foi? Pessoal, eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, ou estar dentro de alguma situação e ficar pensando, meu Deus, eu não sei o que eu faço, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Como que eu devo fazer? Eu tenho uma dica. Sabe como você deve pensar? Olha só, Tagliari, como que a gente deve pensar? Assim, ó. O que Jesus faria em meu lugar? Diante de uma briga, o que Jesus faria em meu lugar? Diante de uma discussão, o que Jesus faria em meu lugar? Nós devemos ser espelhos de Cristo. Assim, todas as pessoas à nossa volta vão ver que somos verdadeiros cristãos. Beleza, galera?
Gostou da minha dica, Tagliari? Gostei, muito boa. Bom, agora a gente vai se despedir da galerinha dando uma, como que é mesmo o nome? Continência. Uma continência, e eu espero vocês numa próxima oportunidade e essa semana. Seja um verdadeiro cristão. Tchau, galerinha! Tchau, crianças. Vamos bendizer ao Senhor nessa noite, pois Ele é digno de toda a nossa adoração. Mesmo em dias de lutas, de tribulação, nós louvaremos ao Senhor com toda alegria. Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome porque Ele é santo, Ele está acima de tudo e de todos, Pai. Teu nome permanece inalterado como Rei do Universo. Caso faça sol, caso faça chuva, caso o clima mude, caso as nuvens escuras apareçam e aquilo que nós estávamos vendo antes não venhamos a ver mais por conta da escuridão, mas nós sabemos que existe uma luz acima de tudo e de todos. Existe alguém que vê o que está acontecendo, existe alguém
que nos ama e é capaz de entrar no mais profundo do nosso coração, que conhece e sonda as nossas intenções, sabe o que precisa ser mudado, acrescentado, transformado em nossas vidas. E nós confiamos na sua obra para este mundo, Senhor, através de nós, a tua igreja, através de cada um de nós, onde nós estivermos, Pai, sendo discípulos de Jesus. Mas para isso precisamos ver a sua face, Pai, mesmo estando ausentes da igreja, ausentes do ajuntamento, nós precisamos olhar a sua face, Pai, em nossas casas, em nossos quartos, onde nós estivermos, que nós possamos desejar a sua presença, Jesus. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei pra te encontrar, pra ti. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente a ti, Jesus. Para mim, mais que tudo aqui, desejo a tua glória. E então eu correrei pra te encontrar. E então eu me lançarei. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu ansiamos por ti. Estamos rendidos aos seus pés, Jesus. Nos entregamos totalmente, totalmente.
Sua presença não foi retirada do templo, pois Ele vive em nós. Nós somos o templo, por isso libera em cada casa, em cada lugar onde estiver um com o coração sedento por ti. Libera o teu poder nos templos espalhados. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem existir lugar que seja aqui na terra, como é no céu. E no céu não tem quarentena. Libera! Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Oh, vem enche este lugar que seja aqui na terra, como é no céu. Que seja aqui na terra, como é no céu. Que seja aqui na terra, como é no céu. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, ansiamos por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente. Feche seus olhos aí na sua casa, vamos cantar juntos esse refrão. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Eu quero abençoar a sua casa nesse momento. Queria que viesse mais perto a câmera, quanto mais perto possível agora. Eu queria orar e abençoar, estender a minha mão sobre o seu lar, estender agora a minha oração sobre a sua família. Você não sabe como é difícil estarmos aqui num lugar vazio de pessoas, mas experimentando a presença de Deus. Como está bom esse lugar, como está bom poder sentir a presença de Deus em nosso meio. É difícil, porque nós gostaríamos que você estivesse aqui conosco, nós gostaríamos que você estivesse recebendo isso essa noite nesse lugar, a presença do doce Santo Espírito de Deus sobre a sua vida. Por isso nós estamos com um sentimento tão controverso, ao mesmo instante cheios do Espírito Santo, a presença dele real em nosso coração, ao mesmo instante saudade, distância, mas nós queremos agora nos conectar em oração. Senhor Jesus, eu abençoo essa casa, porque eu sei que essa presença que podemos sentir aqui em nosso meio, eu sei que essa presença que podemos sentir enquanto esse som ecoa dentro dessa construção, também pode ecoar além dessa construção, também pode chegar em corações, em vidas, em almas, pode tocar corações sedentos, angustiados, aflitos, pode visitar lares, famílias, jovens, homens e mulheres. Senhor, eu creio que essa presença pode invadir a cada coração, cada lar, cada vida, e eu creio que essa noite, Pai, o Senhor pode mostrar a tua face, revelar, ó Deus, mais da sua presença. Libera o seu poder, porque sabemos que existe mais do que um templo, mais do que uma construção, mais do que um culto dominical. A tua presença invade todos os cantos de Sertanópolis, todos os cantos da região do Paraná, todos os cantos do nosso país, todos os cantos desse universo. Nada pode resistir ao mover, ao poder, à ação sobrenatural do Espírito Santo que está em nosso meio e que pode atingir os nossos corações. Por isso vem, Senhor, e revela a tua face sobre nós, revela a tua presença sobre nós e mova sobre nós com a tua presença maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Você que está na sua casa, diga assim comigo, amém. Você pode colocar aí no chat junto conosco, amém. A presença de Deus está também sobre a sua vida e também sobre o seu coração e a sua casa, em nome de Jesus. Quero agradecer a nossa equipe de louvor por esse tempo tão precioso, maravilhoso que a gente pôde passar juntos, e essa presença de Deus tão real, tão verdadeira na nossa vida e no nosso coração. Eu quero agradecer a Deus também pela sua presença que está conosco aqui essa noite. Que bom poder receber você, que bom poder chegar até a sua casa, e que pena que nós não podemos estar pessoalmente juntos, mas virtualmente conectados, mas logo logo, em breve nós estaremos juntos, estaremos celebrando aqui, e esperamos que esses dias sejam abreviados, para a gente poder adorar o Senhor aqui como comunidade local. Gostaria também de dar um aviso para as pessoas que estão aguardando a ceia. Hoje nós não faremos a ceia do Senhor como de costume, no primeiro domingo do mês. Nós estávamos aguardando um decreto que pudesse liberar pelo menos parcialmente as nossas celebrações, para que a gente pudesse fazer isso com a nossa comunidade em várias celebrações no domingo, mas ainda não foi possível. Então nós estamos aguardando ainda essa semana para que isso possa ser liberado, e aí você fique atento. Assim que for liberado a quantidade mínima de pessoas que pode estar dentro de um lugar, dentro do templo, de um espaço público, nós faremos várias reuniões no dia, vários cultos de celebração no mesmo dia, para que você possa escolher aquele que fica melhor para você vir em segurança, com todos os procedimentos de saúde que serão necessários. Mas fique atento a todas as nossas informações nas redes sociais, porque nós avisaremos vocês assim que nós tivermos em mãos essa condição legal, para que possamos nos reunir, que também esteja autorizado pelas nossas autoridades de saúde, que vão com certeza confirmar que já estamos no momento mais seguro para podermos nos reunir em nossas celebrações, tá bom? Eu quero agradecer você que veio hoje retirar sua feijoada aqui conosco, você que é de outro estado e até de outro país. Infelizmente você não pôde experimentar essa delícia, mas hoje nós tivemos uma equipe trabalhando desde a madrugada, deixando tudo pronto para poder servir as pessoas aqui da nossa cidade. Obrigado por você que participou e pela nossa equipe que trabalhou para tornar esse dia possível também. Uma campanha que nós fizemos, o drive-thru da feijoada, foi algo especial que nós vivemos aqui nesse dia na nossa comunidade. Tudo isso para poder aproximar um pouquinho mais de você, para poder matar essa saudade, essa abstinência, essa carência do coração de poder ver pessoas, tocar pessoas e celebrar com elas. Eu estava ali no meu cantinho, adorando ao Senhor nessa última canção, fiquei imaginando, Senhor, como vai ser impactante ao ver as pessoas nesse lugar, adorando ao Senhor novamente, com as mãos levantadas, os corações sedentos pelo Senhor. Eu estou nessa grande expectativa, eu já não aguento mais essa quarentena, queridos. Ore por mim, ore pela minha condição de saúde emocional, porque eu quero estar junto com você, mas também quero estar em segurança. Então, que Deus possa abreviar os nossos dias de isolamento. E se você quer também fazer a sua contribuição, sabemos que essa é a primeira semana do mês, muitas pessoas já querem fazer a sua oferta, receberam aí os seus honorários. Então eu queria que você pudesse fazer isso através dos meios que nós colocamos aí na sua tela, tá bom? Você pode fazer isso através do depósito bancário, transferência pelo internet banking, ou você pode fazer isso pela secretaria da igreja, que estará funcionando em horário comercial das 8 da manhã até as 12 horas, depois das 13h30 até as 17h30, de segunda a sexta-feira, tá bom? Você pode fazer isso passando aqui na nossa secretaria com toda a segurança e conforto também, tá joia? Quero agradecer a Deus também por todos aqueles que têm compartilhado o link das nossas celebrações e alcançado outras casas. É uma boa oportunidade para o nosso templo ficar ainda mais relevante, nossa reunião alcançar mais pessoas. Compartilhe o link e esteja conosco. E o último recadinho, pegue agora o seu bloco de anotação, pegue um papel, uma caneta, porque hoje eu quero conversar com você sobre ansiedade. E não dá para falar sobre esse tema apenas para memorizar algumas coisas e depois não colocar em prática. Eu quero compartilhar com você algumas palavras que o Senhor colocou em meu coração. Eu queria que você pegasse um bloco de papel, uma caneta, para que a gente pudesse compartilhar juntos a palavra de Deus essa noite sobre a ansiedade. Eu tenho certeza que Deus quer ministrar no seu coração algo muito especial, mas algo prático, tá bom? Porque nós estamos falando aqui sobre algo que tem trazido aos nossos dias muita insanidade. Ansiedade e insanidade parece que são parentes meio próximos, não é verdade? Quanto mais preocupados, mais angustiados ficamos, mais a ansiedade tende a brotar no nosso coração. E se a ansiedade não é bem trabalhada, se ela não é bem controlada,
ela desenvolve alguns distúrbios. Inclusive, tem se falado muito sobre isso hoje. Tem se falado sobre distúrbio de ansiedade, transtorno de ansiedade, e tudo isso vem acarretando uma sociedade cada vez mais doente, mais enferma e mais dependente de medicações para controlar esses espasmos da alma, aonde quer que, de alguma maneira, resolver situações que estão fora do controle. Mas eu queria falar com você aqui, essa noite, de que a ansiedade, ela não é apenas um desenvolvimento natural diante das circunstâncias e diante dos problemas da vida. A ansiedade, ela se alimenta de sofrimentos e de angústia. E você vai concordar comigo essa noite de que nenhum tempo e nenhum momento se tornou mais propício ao desenvolvimento de ansiedade do que os dias atuais, não é verdade? Pensa comigo agora, tem um dia ou tem um calendário na história recente que você possa se lembrar, onde o seu coração ficou mais angustiado, mais preocupado, mais ansioso do que nos dias atuais? Pois bem, hoje é um daqueles dias. Depois de 45 dias, quase 50 dias de isolamento social, diante das ameaças de desemprego, de colapso econômico, de problemas de colapso de saúde, qual é o estado do seu coração? Nenhum momento da história humana foi tão pesado para a formação de ansiedade, tão propício como os dias atuais. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você o tema dessa noite. E o tema é: como vencer a ansiedade. Olha aí o tema que está aparecendo na sua tela nesse momento: como vencer a ansiedade. Bom, olha aqui para mim. Se a ansiedade se alimenta do sofrimento e das angústias da humanidade, nós temos que usar um texto bíblico que fale sobre sofrimento na base, para que possamos tirar ilustrações e possamos aprender com ele. Mas não podemos tirar apenas um texto, nós precisamos também visitar alguém que viveu isso. E ninguém melhor ou mais capacitado para falar sobre ansiedade, que se alimenta do sofrimento humano, do que o apóstolo Paulo. Pois bem, apóstolo Paulo, um dos homens mais sofredores, um dos homens mais angustiados na Bíblia, um dos homens que mais passou por tribulações e inquietações na sua vida. Logo em Atos capítulo de número 9, versículo 15, o Senhor Jesus fala sobre a perseguição do apóstolo Paulo contra a igreja e traz uma sentença sobre aquele homem. Vai lá, esse homem que agora está cego e que eu encontrei, vai se converter ao meu nome e vai espalhar o meu evangelho, e eu mostrarei o quanto é importante que ele sofra por causa do meu nome. Olhe só o que Jesus disse a respeito do apóstolo Paulo: eu mostrarei a ele o quanto é importante que ele sofra em meu nome. E isso aconteceu. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre espada, fome, nudez, perigos. 1 Coríntios capítulo 4, ele fala sobre naufrágios, sobre prisões, sobre açoites. 2 Coríntios capítulo 4 também, ele volta a falar sobre abandono, sobre miséria, sobre dificuldade, sobre carência, sobre escassez. Ninguém nas Escrituras, depois do nosso amado Senhor Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário, poderia falar com tanta autoridade sobre superar ansiedades e crises baseado no sofrimento, do que o nosso próprio apóstolo Paulo, que queremos abordar isso. E qual texto ele usou, pastor? Qual texto ele usou para expressar a sua batalha vitoriosa contra a ansiedade? É o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6 até o 9. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar o texto que será projetado no telão. Eu lerei a minha Bíblia aqui com você. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo fala: e o Deus da paz estará com vocês. Eu amo muito esse texto, porque ele de fato explica como reagir diante da ansiedade que bate à porta do nosso coração.
Esse texto apresenta o apóstolo Paulo reagindo a todas as circunstâncias que ele havia vivido em sua vida, que estavam relacionadas à angústia e tribulação. Mas se você pensa que ele escreveu esse texto do alto da sua erudição, ou quem sabe lá na sua casa, ou quem sabe agora desfrutando de um cruzeiro, ou quem sabe até fazendo um turismo, e aproveitando a oportunidade, escrevendo algumas cartas para as pessoas que ele amava, você está muito enganado. O apóstolo Paulo escreve da prisão em Roma. Filipenses é a carta da prisão. E é uma coisa muito contraditória e muito interessante olhar que é chamado Filipenses a carta da alegria. Paulo menciona a palavra alegria e os seus gêneros muitas vezes nessa carta. Um homem dentro da prisão capaz de falar de alegria, de felicidade, de realização. Então essa carta para nós tem um significado todo especial. Primeiro, porque ela fala do sofrimento do apóstolo Paulo estando em prisão. E segundo, a maneira como ele lida com esse sofrimento, a maneira como ele lida com a angústia, a maneira como ele lida com o distanciamento social, porque ele está preso, ele está longe de amigos, familiares, pessoas queridas e da igreja que ele havia plantado e que ele havia sido pastor. Portanto, o apóstolo Paulo, essa noite, é uma ótima referência para que a gente aprenda a lidar com o sofrimento, a ansiedade, abraçando a paz de Deus. Mas que paz é essa, pastor? Qual é o significado, qual é o sentido disso? No meio da prisão, no meio da calamidade, no meio da tribulação, ele fala de uma paz que guarda o seu coração. Pois bem, essa paz tem 3 significados. O primeiro deles é: paz é sanidade e não ansiedade. Falei para você anotar? Primeira palavrinha aí, a paz de Deus é sanidade e não ansiedade. Para enfrentar os tempos difíceis, o apóstolo Paulo não encontra o caminho da fuga. O apóstolo Paulo não encontra o caminho da evasão. Ele não vai buscar teorias abstratas. O apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu a lidar com a ansiedade. Eu aprendi. Eu não fiquei louco. Eu não perdi a cabeça. Eu não entrei pelos caminhos da insanidade mental. Eu não saí pelo caminho da preocupação e perdi o meu equilíbrio. Equilíbrio e paz interior não faltavam para o apóstolo nesse momento, que enfrentava não a ameaça de um chefe difícil, não a ameaça de uma falência econômica. O apóstolo Paulo não estava lidando com parentes complicados, o apóstolo Paulo não estava lidando com uma epidemia que estava sendo divulgada e difundida nos seus dias. O apóstolo Paulo estava falando da perspectiva da tortura e da morte. E na tortura e na morte ele é capaz de colocar seus pensamentos em ordem, é capaz de dar calma ao seu coração, é capaz de falar com equilíbrio e sensatez e dar um conforto e um consolo para todos aqueles que o ouviriam, inclusive nós nesse dia, dizendo: eu aprendi a lidar com a ansiedade. A ansiedade não é insanidade, a ansiedade é lidar com ela frente a frente, é corresponder a ela, é lidar com ela com coragem, não é fugindo, mas encontrando. Paulo não é um homem de nervos de aço. Paulo não é um super-homem que sabe lidar com situações difíceis. O apóstolo Paulo é um homem comum como você e eu, só que diferente às vezes do que você e eu temos feito. O apóstolo Paulo conseguiu enxergar uma paz que vinha de um processo de crescimento pessoal e não de um berço onde ele recebeu dons e talentos especiais para lidar com crise e conflito. As pessoas usam isso o tempo todo, não é verdade? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu nasci ansioso. O apóstolo Paulo dá um checkmate a essa teoria, dizendo: não, teoria para enfrentar a ansiedade é aprender a lidar com ela. Ele disse: eu aprendi. Eu entendo que ela não é de modo natural concebida em mim, então da mesma maneira não é de modo natural que eu possa enfrentá-la. É um processo de crescimento, de aprendizado, é um processo de disposição para adquirir o ensinamento para lidar com a ansiedade. Então aqui está a dica. Para lidar com a ansiedade é preciso sensatez, é preciso sobriedade. Paulo nos convida a lidar isso de uma maneira sóbria, sensata. Não é negando preocupação, não é evitando o sofrimento, não é driblando as angústias, dizendo: não, isso não existe. É indo direto a eles com sanidade, com consciência, com entendimento, dizendo: eu aprendi a viver contente, eu aprendi a lidar com a ansiedade, eu adquiri esse entendimento.
Então, a ansiedade, lida-se com ela com sanidade e não com insanidade. Segundo, a paz de Deus é também presença e não ausência. Muitas pessoas acham que a paz que Deus oferece no nosso coração é a ausência de problemas. Muitas pessoas acreditam que ter paz de Deus em nossa vida é a ausência de más notícias, de conflitos, de problemas, de dificuldades. Paz de Deus não é ausência de incertezas. Nós vivemos dias de incerteza. Quem sabe alguma coisa? Eu pergunto para você, você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe se o governador realmente irá dar o decreto para o estado do Paraná? Você sabe se no mês de junho as aulas voltarão ao normal? Você sabe se o seu emprego será mantido para a próxima quinzena? Você sabe o que será de nós, se a vacina será realmente encontrada para esse vírus que nós estamos vivendo? Você sabe de alguma coisa? Quem sabe de alguma coisa? O apóstolo Paulo reconhece que ele não tem todas as respostas e não tem todas as certezas, pelo contrário, ele está lidando com a tortura e com a morte, que são iminentes diante dos seus olhos, mas ele diz, essa paz de Deus não é a ausência de ameaças, essa paz de Deus não é a ausência de más notícias, essa paz não é a ausência de conflitos, essa paz é a fé operando em meio às incertezas, é a fé operando em meio ao sofrimento, é a fé operando em meio às preocupações. Essa paz não é ausência de medo, mas fé na presença de Deus que opera em meu coração, na presença protetora e absoluta de Deus. Essa é a paz de Deus que Ele diz que iria fazer uma coisa com Ele, e vai fazer com você também. Sabe o que essa paz de Deus vai fazer? Guardar. O Tagliari estava aqui agora há pouco, eu gostei muito do farda dele, de policial, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está vivenciando. Ele está preso em Roma e ele consegue enxergar o guarda que protege a sua casa, onde ele está em liberdade assistida, ou está preso naquele momento. Ali está o apóstolo Paulo diante da figura do guarda, ele escrevendo diz, e a paz de Deus guardará. Eu não tenho ausência de problemas, mas eu tenho a garantia da presença de Deus. Não é uma fuga contra os fatos, mas uma admissão dos fatos com a presença de Deus para lutar contra eles. A experiência cristã de paz, embora coloque à frente os problemas e as dificuldades e não negue, sabe que à frente dos problemas e da dificuldade está a presença, está garantida a presença de Deus, a confiança de Deus. Então eu digo para você, essa paz de Deus, primeiro, ela é sanidade, ela é enfrentamento, ela não é uma medicação que você toma para fugir da realidade, é um enfrentamento. Essa paz de Deus, em segundo lugar, ela é uma paz que traz a presença e não a ausência. Mas em terceiro lugar, essa paz é uma paz transcendente. O que isso significa, pastor? Essa é aquela paz que você não consegue explicar, é aquela paz que você diz assim, sabe, pastor, eu estou com tanta dificuldade na minha vida, eu nunca enfrentei tantos problemas como eu estou enfrentando, mas eu estou vivendo um momento de paz no meu coração que eu não consigo imaginar de onde vem. Essa é a paz transcendente, porque ela não depende de circunstâncias, ela não depende de ocasiões, é uma paz que simplesmente se apoia na presença de Deus, é uma paz inexplicável, é uma paz ilógica. Esses tempos eu estava conversando com uma mulher que acabara de perder o seu marido, acabara de perder o sustento da sua casa, a subsistência dos seus filhos, e lá estava ela viúva, com crianças para cuidar, e sem rendimento suficiente para acontecer isso, e conversando com ela, ela disse, pastor, eu perdi o meu marido, perdi grande parte da nossa economia, mas o meu coração está em paz de que Deus agora será o pai dos meus filhos, e será o marido que eu preciso para sustentar minha casa. E ela vem passando por esse luto, ela vem superando isso dia após dia, com essa paz, que ela não pode explicar. E se você perguntar, explique a razão dessa paz, ela não sabe dizer, porque essa paz excede a lógica, excede os entendimentos humanos, excede as palavras humanas. A paz que Paulo está falando é uma paz inexplicável, que diz, Deus está no controle, eu estou perdendo o controle de tudo, mas Deus continua controlando todas as situações. Então, grave aí e anote o que é essa paz que o apóstolo Paulo experimenta em meio ao sofrimento,
de onde a ansiedade tira todas as suas forças. Lembre-se, o sofrimento e a angústia é o alimento da ansiedade. O apóstolo Paulo vai na causa raiz, que é a sua prisão, e dá um golpe fatal dizendo que em meio ao sofrimento e ao tormento, ele tem paz, e tem a paz de Deus no seu coração, essa paz que traz a ele todo tipo de tranquilidade e equilíbrio interior e paz para que ele possa reagir aos problemas. Agora você deve estar perguntando assim: se essa paz não é adquirida, pastor, como é que eu posso encontrá-la então? Se ela não vem geneticamente, se ela não vem por causa do meu status emocional, se ela não pode ser encontrada nas cartelas de medicações, se ela não pode ser encontrada nas gotas de Rivotril ou fluoxetina, pastor, onde que eu posso encontrar essa paz de Deus? Como é que eu posso adquiri-la, para que eu possa reagir aos problemas no mesmo equilíbrio e na mesma sanidade que o apóstolo Paulo reagiu? Bom, esse texto dos Filipenses capítulo 4, mostra para nós um movimento intencional em direção à paz de Deus. Atenção que eu quero te dizer aqui essa noite. Eu até puxei a minha cadeira aqui, puxei o meu banquinho, para poder falar diretamente com você, para poder falar ao seu coração, porque hoje é dia de sentar e ensinar. É um dia especial que o Senhor preparou para sentar e ministrar ao coração princípios práticos para você lidar com essa ansiedade. Estou dizendo para você aí que está na sua casa, é um tempo para você agora sentar e tomar nota, porque é preciso praticar o que nós vamos falar aqui. Praticar o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo não está espiritualizando a causa dos seus dilemas. O apóstolo Paulo não está trazendo uma fuga dos seus problemas. O apóstolo Paulo está trazendo princípios básicos para você lidar com a ansiedade, para você lidar com a causa raiz das preocupações e inquietações da sua alma. E aqui vai o primeiro princípio para você vencer a ansiedade. São disciplinas, intenções, práticas para você colocar e eu colocar em meu coração para a gente poder vencer e passar por esse momento. Primeiro, a disciplina de orar. Você viu, em Filipenses capítulo 4, ele trata do problema central, a raiz de tudo é a ansiedade. Então ele vai dizer, a primeira disciplina para você praticar no seu coração e lidar com a sua ansiedade é a oração, a disciplina de orar. É muito interessante nesse texto, que o apóstolo Paulo apresenta imediatamente, em confronto com a ansiedade, a disciplina da oração. Veja bem, o inimigo principal, o inimigo essencial, que Paulo está enfrentando, chamado ansiedade, pode ser vencido pela oração. A oração, queridos, muitas vezes para nós é o último recurso, muitas vezes para nós é a última das possibilidades. A gente tenta um empréstimo bancário, a gente tenta encontrar uma pessoa que nos ajude, nós tentamos um relacionamento amoroso, tentamos, quem sabe, os recursos humanos, para depois vermos que tudo isso foi vazio e em vão, para voltarmos a nossa vida à oração. A oração não é o último recurso, é o primeiro, tanto é que o apóstolo Paulo diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes, invertendo e mudando e virando a página, antes, em tudo sejam conhecidas as vossas inquietações, por meio da oração. É a oração, é a conversa com Deus, é o desabafo a Deus. E aqui eu preciso usar o exemplo dos homens de Deus na Bíblia, que conversaram com Deus e não esconderam seus sentimentos. Irmãos, em momentos de angústia, de problemas, a gente não faz uma oração dizendo, Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, eu tenho certeza que o Senhor estará no controle de todas as situações, portanto, nós não fazemos uso de palavreado rebuscado, nós não fazemos uso de impostação de voz. Irmãos, em tempos de sofrimento, de angústia, a gente desabafa. A gente faz igual o Salmo de número 13, porque o Senhor está demorando, Deus. A gente faz a oração do profeta Abacuque, porque o Senhor tarda em me ouvir, eu grito e o Senhor não me atende, eu clamo e o Senhor não me responde. Nós fazemos as orações de Jó, que diz, por que será que eu fui nascer? Por que eu fui viver? Não seria melhor eu ter morrido antes de ter visto essa desgraça? Sim, irmãos, oração é levar a Deus as misérias e mazelas da nossa alma.
Você sabia que a oração é o melhor recurso para despejar as nossas ansiedades e inquietações a Deus? Jesus disse isso. Jesus orientou que buscássemos em oração. Quando nós colocamos em oração, nós entramos em relacionamento com Deus. Jó, 57 vezes ele se relaciona com Deus para procurar as causas e os meios para lidar com aquele sofrimento. Então eu digo para você, quer praticar a libertação da ansiedade? Ore, desabafe com Deus, leve a Ele a sua ansiedade, leve a Ele a sua crise, leve a Ele a sua incompreensão, fale com Ele, feche seu quarto, levante seus braços, seu punho contra Ele, diga a Deus, por que Deus? Não tenha medo de dizer isso, porque Ele melhor do que ninguém sabe o seu sofrimento, Ele melhor do que ninguém sabe o motivo do seu grito, da sua inquietação, da sua consternação. Ore, ore. A oração é o melhor recurso para lidar com a ansiedade do nosso coração. O apóstolo Paulo diz, se você quer lidar com esse inimigo frontalmente, use a melhor arma, ore, converse com Deus, desabafe a Deus, derrame a sua alma, apresente a Ele. A oração é reativa, a oração, ela se rebela contra um sistema que quer nos aprisionar, a mediocridade, a passividade. Ore. Na oração a gente recebe força, na oração a gente se reanima, a oração ela reativa o sistema de dependência de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu dependo dEle. Quanto mais você briga com Deus em oração, como Jacó fez no vale de Jaboque, Senhor me dá a tua bênção, Senhor me dá a tua bênção. Quanto mais você briga com Deus em oração, mais você depende dEle. Eu vou repetir para você tomar nota disso novamente. Quanto mais você briga com Deus em oração, sim, vai lá e desabafe sua alma, mais você reativa o sistema de dependência dEle, que assim deveria ter sido desde o começo da nossa história. Primeiro, a disciplina da oração. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. A segunda disciplina que ele vai apresentar ao nosso coração é a disciplina do agradecimento. Agradeça, agradeça. Só que eu vou concordar com você aqui que isso não é lógico, né, irmãos? Não é algo que fácil de se realizar, algo fácil de se fazer. Pensa comigo, o apóstolo Paulo, ele inverte a realidade das situações. Qual é o meio natural? Você pede, recebe a resposta do seu pedido de oração e depois você agradece. É normal. Irmãos, alguém tem um pedido de oração para fazer? Eu tenho. Alguém tem um motivo de gratidão? Eu tenho. E o que nós agradecemos? Aquilo que nós já recebemos. O apóstolo Paulo fala, não. Quando você for lidar com a ansiedade, primeiro você ora e despeja seu coração com súplica. A palavra súplica significa clamor da alma, o grito, o gemido do interior do ser humano. Vai lá e grita com Deus, mas em segundo agradeça. Mas espera aí, como é que eu vou agradecer sem antes ter recebido a bênção? Pois bem, Paulo inverte a lógica para não ter sentido nenhum mesmo para o nosso coração, porque a paz de Deus é ilógica, lembra disso? Você ora já agradecendo, você ora já louvando, você ora já confiando. Você deve estar perguntando, pastor, como é que eu posso agradecer antecipadamente sem ter recebido a resposta? Paulo diz, se você quer lidar com a ansiedade, aprenda a desenvolver no seu coração um espírito de gratidão, porque tanto a oração como a gratidão não é sentimento, é atitude. A gente não ora para sentir que a oração tem efeito, nós oramos porque a oração tem efeito e ela é uma atitude do nosso coração. Nós agradecemos não porque sentimos que estamos gratos, nós agradecemos para nos sentir gratos, para que a gratidão seja desenvolvida no nosso coração, ela apareça. Agradecemos. E agradecemos por qualquer coisa, irmãos. O apóstolo Paulo fala, quer lidar com a ansiedade? Então agradeça, e agradeça por qualquer coisa que lhe acontecer. Ora, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então agradeça. Agradeça antecipadamente pelo que Deus vai fazer cooperar na sua vida. Não agradeça pelo caos, não agradeça pela perda, não agradeça pelo luto, você agradece pelo que Deus está fazendo, apesar do caos, apesar da perda, apesar do luto. O apóstolo Paulo está dizendo, agradeça antecipadamente, mesmo se a resposta for negativa. Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 20, José diz aos seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus fez o bem. Agradeça.
Agradeça por aquilo que você não pode ver, mas que Deus tem uma visão privilegiada do que Ele está fazendo. Você não consegue ver o cenário total, você não consegue ver o fim da história, você não consegue avançar o filme e chegar ao final, ao the end, mas você consegue, pela fé, compreender que Deus, que tem a visão do cenário total e global, já está fazendo algo para o seu bem. Essa é a visão do apóstolo Paulo, é a sua visão e a minha visão. Quando praticamos os recursos contra a ansiedade, primeiro, nós oramos e derramamos a alma. Segundo, nós agradecemos antecipadamente, sabendo que Deus já fez. Que a nossa visão é limitada e pequena, mas Deus tem a visão global, privilegiada de tudo que está acontecendo. Então aprenda a agradecer, e certamente a ansiedade baterá em retirada do coração. Aprenda a agradecer e você será grato. Agora, desenvolva simplesmente o processo de ingratidão, e você perceberá que o contentamento nunca chegará no seu coração. Seja recebendo coisas boas ou ruins, você nunca será satisfeito. Mas um coração grato, que desenvolve isso como disciplina, as coisas boas ou ruins que acontecem na sua vida, sempre será motivo de gratidão, porque consegue ver o Deus soberano, agindo sobre todas as coisas e realizando seu propósito totalmente perfeito para as nossas vidas. Terceira prática que o apóstolo Paulo apresenta para nós: primeira, oração. A segunda é a gratidão. E a terceira é o pensamento. Anote aí, a disciplina de pensar. O apóstolo Paulo migra para o versículo posterior, imediato da ansiedade, e diz: finalmente. Eu gosto dessa palavra. Ele está concluindo o pensamento dele. Que pensamento que ele está concluindo, irmãos? O que ele começou sobre a ansiedade. Ele começa falando sobre a ansiedade e termina dizendo: finalmente. Pense. Crer não é sentir, crer é pensar. Por isso que ele diz: e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Coração é a sede dos sentimentos, a mente é a sede da racionalidade. Nada mais poderoso e mais vigoroso para vencer a ansiedade do que um coração que sente e uma razão que crê. Uma coração que percebe a presença de Deus, mas uma razão que também afirma a sua fé e crê resolutamente naquilo que ela professa. Irmãos, o apóstolo Paulo fala: tudo que é perfeito, tudo que é justo, se algum louvor existe, se é de boa fama, se é amável, se tem dignidade, pense nisso, desenvolva a capacidade de pensar. Opa, calma aí, pastor Denis. Eu acabei lendo um livro essa semana de como vencer a ansiedade, e esse livro me trouxe 4 passos para poder vencer, e o primeiro deles é: evite pensamentos negativos. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo não está falando sobre pensamento positivo. Aquilo que a autoajuda chama de pensamento positivo, a Bíblia já chamava há séculos atrás de afirmações de fé. Nós afirmamos a nossa fé e não pensamos positivo. Nós focalizamos os nossos processos mentais naquilo que é de Deus, naquilo que traz a honra e glória a Ele. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala pense, ele não está falando para focalizar em coisas abstratas. Ele não está falando sobre meditação, yoga. Ele não está falando sobre processos de constelação familiar. O apóstolo Paulo está falando sobre colocar a nossa mente naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é digno, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama. E o que é isso? A doutrina bíblica, a palavra de Deus. Pensar e colocar o pensamento nas verdades absolutas da palavra de Deus. Paulo está dizendo: não é pensamento elevado, não é pensamento positivo, não é pensamento moralizante, é pensamento doutrinário, é a palavra de Deus entrando em meus processos cognitivos e me fazendo crer resolutamente naquilo que a Bíblia já afirma ao meu coração. Por isso que ele usa uma palavra interessante, que é tirada do mundo da contabilidade. Você que é contador e está me ouvindo aí, olha que interessante, o apóstolo Paulo usou uma palavra do mundo da contabilidade dos tempos antigos. Quando ele diz, pense, nisto pensai, ele está usando um termo legonzomai. Esse termo significa calcule. É como se você colocasse as equações em cima da mesa e começasse a fazê-las uma por uma, até chegar a um resultado. Paulo está dizendo, pense, medite, reflita, avalie, conte.
Queridos, é um processo cognitivo, racional, onde eu coloco os pensamentos em ordem. Paulo está dizendo, comece a colocar as doutrinas bíblicas, porque a paz cristã não funciona de outra forma. A paz cristã resulta de não pensarmos nas coisas positivas, mas pensarmos nas coisas verdadeiras. Pense mais. Pense mais sobre o significado da sua vida, pense mais sobre o significado da sua fé. Olha que interessante a contradição disso com o mundo pós-moderno. Veja bem o que eu quero te dizer. O mundo moderno, pessoal, nosso, ele incentiva a evasão e a fuga do pensamento. Cara, leva a vida mais relax, vai. Leva a vida mais leve, curta mais, aproveite mais. Não se preocupe tanto dessa maneira, vai. Mas descanse, relaxe, é o lema da vida atual. Pense menos nos seus problemas e divirta-se. Inclusive, a autoajuda e as prateleiras de automotivação vão dizer isso para você: relaxe, descanse e curta a vida, que você se verá livre da ansiedade. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você colocar o pensamento em ordem. A Bíblia fala, não é que é para você pensar menos, é para você pensar mais. Já parou para pensar nisso? Enquanto o mundo diz, pense menos nos seus problemas, o apóstolo Paulo diz, pense mais nas coisas de Deus. Não é pensar menos, é pensar mais. E Romanos 8:18, Paulo diz, eu tenho por certo, eu considero as aflições do tempo presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Sabe o que ele está dizendo? Legosomai. Eu calculo que os problemas de agora não são nada diante do que Deus promete na sua palavra. Ele está usando a doutrina bíblica, a convicção bíblica, o entendimento bíblico, para contrariar a ansiedade e o sofrimento presente. É isso, irmãos. Não é ficar com pensamento positivo e blá 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 de autoajuda. É pensar mais sobre o significado da nossa vida e fugir menos dos nossos problemas e atuar mais com as concepções da palavra de Deus para o nosso coração. É assim que nós vamos encarar a ansiedade e que nós vamos vencê-la. É assim que nós encontraremos. Paulo está dizendo, pense mais, reflita sobre o que a doutrina bíblica fala ao seu coração para você vencer a sua ansiedade. E se você refletir, você chegará à seguinte conclusão, que Jonathan Edwards, um pregador do século de número 18, lá nos Estados Unidos, trouxe uma palavra quando ele tinha apenas 21 anos de idade. Foi o primeiro sermão de Jonathan Edwards, um grande avivalista do passado, que ele deixou registrado. O primeiro sermão que nós temos conhecimento. E ele disse as 3 coisas sobre a felicidade cristã. Primeira, se você quiser anotar aí, se não tem aí não tem no nosso telão, mas eu vou dizer para você, pode anotar. Se você quer ser feliz, primeiro, pense, reflita sobre isso. Primeiro, as coisas ruins vão concorrer para o bem. Romanos 8:28. Primeira coisa, quer ter felicidade? Pense que as coisas ruins vão contribuir para o bem. São ruins só para nós, só da nossa perspectiva. Porque para o Deus que está controlando e governando tudo, não tem nada ruim. Ele pode reverter e redimir todas as circunstâncias, inclusive aquelas que são ruins para nós. Segundo, Jonathan Edwards diz, as coisas boas jamais vão ser tiradas de nós. Então, as coisas ruins, elas vão contribuir. As coisas boas não vão ser tiradas de nós. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala de tudo que nós recebemos de Deus. Nada nos separará do amor de Deus, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir. Então as coisas boas não vão ser tiradas de nós, isso me traz paz. E a terceira e última reflexão sobre a felicidade cristã é, as melhores coisas estão por vir. Apocalipse capítulo de número 22. Lindo isso, não é? Maravilhoso. As coisas ruins vão concorrer para o bem, as coisas boas não são tiradas e as melhores coisas estão por vir. Essa é a paz que eu tenho quando eu penso, não quando eu sinto, mas quando eu coloco meu pensamento em ordem nas coisas que são de Deus. Eu achei isso fantástico quando o apóstolo Paulo ensinou aos Filipenses e está ensinando ao nosso coração. Ore, agradeça e pense, mas não para por aí. Tem a 4ª lição que o apóstolo Paulo nos orienta, e vamos nela agora? Anote aí, a disciplina de reordenar os afetos. Veja bem que no centro da palavra pense está aquilo que é digno, aquilo que é de boa fama, aquilo que é amável. Paulo coloca um sentimento, uma experiência, bem no centro do pensar. Reordene os seus afetos.
reordene aquilo que você sente, reordene as prioridades. O nosso grande problema em relação à ansiedade, irmãos, é por aquilo que nós amamos demais e que trazem paz de menos. Nosso problema é que nós temos amado coisas demais e essas coisas têm trazido paz de menos ao nosso coração. Então, reordene suas prioridades, reordene aquilo que você deve amar, reordene aquilo que você deve de fato se apegar. Talvez esses períodos de epidemia, esses períodos de preocupação que estamos vivendo, e eu vou dizer agora uma coisa com muita preocupação no meu coração e muita solidariedade. Talvez esses tempos de perda que nós estamos vivendo, de algumas coisas na nossa vida, estão mostrando para nós que, na verdade, não eram tão imprescindíveis assim, não eram tão necessárias assim. Muitas coisas estão indo embora agora, queridos, que nós estamos vendo, que não eram tão necessárias. Porque agora é um momento de reordenar os nossos afetos. Agora é um momento de reordenar os nossos amores. Tudo aquilo que é amável, coloque em ordem, coloque no lugar certo, coloque na posição que nunca deveria ter saído. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: coloque em ordem suas prioridades. Mas pastor, então está dizendo que nesse mundo que eu amo tantas coisas, não posso amar nada? Não compreenda mal. A palavra não é deixar de amar. Atenção, volta aqui comigo. Atenção, porque eu quero dizer, não é deixar de amar as coisas, é amar mais a Deus. O nosso problema está na ordem disso, porque Marcos capítulo 12, versículo 28, diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O problema é que nós amamos as outras coisas mais que Deus. Eu não estou dizendo para você deixar de amar as outras coisas, porque nós nos apaixonamos com outras coisas na vida. A questão é reordenar isso para que nós amemos mais a Deus. Você não precisa diminuir os seus outros amores, você só precisará amar mais a Deus. E quem sabe, amando mais a Deus, você deixe de amar algumas coisas que são nocivas à sua vida. Deixe de amar algumas coisas que são prejudiciais ao seu coração. Então, a questão não é amar menos, é amar mais a Deus. Ame mais a Deus e os seus afetos serão reorganizados e a ansiedade vai ter que bater em retirada e se curvar a sentimentos que estão reorganizados na presença de Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então tem algumas coisas que podem ir embora, é verdade, podem ir, porque Deus está em primeiro lugar e os meus afetos estão reorganizados. A disciplina de colocar em ordem a nossa vida e reorganizar os nossos valores. Quinto lugar, já estou terminando, é a quinta lição que nós aprendemos, a disciplina de praticar. Então ele diz: tudo aquilo que vocês ouviram, viram, receberam e de mim aprenderam, isso praticai. Praticai. A prática cristã nos coloca diretamente em ação, em atividade. Olha, presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Nós não estamos falando aqui em um compêndio de técnicas para você lidar com a ansiedade. Nós estamos falando de princípios práticos para o seu coração. Paulo disse que funcionou com ele. E de fato, um homem que foi capaz de morrer cantando e adorando ao Senhor, sendo torturado à morte, não tem problema em relação a dizer que o sofrimento dele proporcionou em glória para Deus. Até hoje nós falamos das suas cartas e falamos da sua fé. Paulo diz: pratiquem, não fiquem na teoria, coloquem isso naquilo que realmente vale a pena. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A igreja cristã brasileira se mostrou que ela é ótima na teoria, mas talvez ela tenha deixado a desejar na sua prática. Nós crescemos no nosso número de evangélicos no Brasil, mas diminuímos a nossa influência no poder do Espírito Santo, porque falta prática cristã. Então Paulo diz: se você quer lidar com a ansiedade, não teorize, coloque isso em termos que você possa viver. Pratiquem o que vocês viram, receberam, ouviram e aprenderam. 4 formas de aprendizado que vocês viram: o ouvir, o receber, é isso. Pratique. Encontre seus problemas, encontre seus dilemas. Faça agora uma consideração sobre como encará-los de uma maneira sábia, sensata, sóbria e sã, e pratique.
Tonifique os músculos da fé, informando o seu coração das razões pelas quais você crê de que a sua ansiedade não vai dominar o seu coração. Pratique, fortaleça a musculatura espiritual contra a ansiedade. É a forma de você saber. A prática, se você aprendeu a lição. Eu sou professor de literatura e eu sei que depois de aplicar várias lições aos alunos, eu aplico a prova, para ver se eles aprenderam o conteúdo. Parece que a vida faz o mesmo conosco. Está na hora das provas da vida serem medidas pelas lições que nós aprendemos. E aqui estão lições importantíssimas. E eu vou concluir com a última agora para você. A sexta disciplina e atitude para lidar com a ansiedade é a disciplina de espelhar. O que é isso, pastor? Espelhar. Espelhar nada mais é do que buscar uma referência. Nós espelhamos as pessoas que nós admiramos. Posso falar a verdade para você agora, já que estamos encerrando? Infelizmente a gente vive num mundo de referências muito ruins. Os nossos ídolos, eles sabem cantar. Os nossos ídolos sabem fazer acrobacia e coreografia. Os nossos ídolos, eles sabem vencer competições. Mas os nossos ídolos não sabem como superar dilemas e problemas da vida pessoal. Os nossos ídolos desse Brasil e da nossa vida pessoal muitas vezes são ídolos cadavéricos, que estão passando pela vida de uma maneira totalmente insana e incoerente. Muitos dos seus ídolos e dos meus ídolos desse mundo atual estão sendo agora desmentidos por causa da pandemia e da crise que estamos vivendo. Onde estão respostas que eles poderiam dar? Muitos evangélicos colocaram seu ídolo na política, fizeram seu bezerro de ouro na política, e hoje a política está mostrando que ela não tem condições de responder aos anseios e não tem condição de salvar um povo que só precisa de Deus para a sua salvação emocional, espiritual e total, completa. Os nossos ídolos estão ruindo no dias de crise, sabia? E muitos dos nossos ídolos são fracos, grosseiros, intolerantes, preconceituosos, mentirosos. Muitos dos nossos ídolos são orgulhosos, vaidosos, não pedem desculpa, não pedem perdão, não reconhecem suas fraquezas. Muitos dos nossos ídolos não conhecem Cristo, não sabem o que é a fé. E muitos deles ainda são idolatrados, e nós estamos querendo vestir como eles, falar como eles, comprar o que eles têm e se comportar como eles. O apóstolo Paulo fala: o que vocês viram em mim, isso vocês pratiquem. É o princípio do espelhamento. Paulo está dizendo: pode ver o que eu estou vivendo, porque eu sei o que é sofrer, e eu sei o que é sofrer porque eu sei viver como Cristo viveu. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não está falando me imitem porque eu quero ser imitado, me imitem porque eu estou olhando para Cristo, eu sou imitador de Cristo. Quando os filipenses olhavam para Paulo, viam Jesus em Paulo. Por isso é o princípio do espelhamento da referência. Você não precisa imitar uma pessoa porque a pessoa é boa, mas imite uma pessoa que tem Jesus em sua vida e em seu coração. Aprenda com elas, mude os referenciais e pratique aquilo que essas pessoas estão vivendo na fé e na vida pessoal. O espelhamento nos ajuda a pegar referenciais de pessoas que estão espelhando Cristo nas suas vidas, para que nós possamos, a partir do sofrimento e da luta delas e do exemplo delas, também superarmos nossas dificuldades. Um bom exemplo de vida é um ótimo exemplo a ser seguido, mas um exemplo de Cristo na vida das pessoas é um exemplo que não deve deixar de ser imitado. Então eu digo para você, quem sabe Elizabeth Elliot, um livro que eu li dessa mulher essa semana, uma mulher sofredora que aprendeu a mostrar Cristo através do seu sofrimento, da sua viuvez. Quem sabe Horatio Spafford, um cantor e compositor de hinos que viu a sua família naufragar e morrer num acidente de barco e que foi capaz de compor hinos de adoração a Jesus mesmo em meio ao luto e ao desespero. Quem sabe nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, que mesmo diante de tanto sofrimento mostrou a sua fé e esperança em Cristo através das suas cartas e da sua pena. Que bom que temos exemplos a serem seguidos. Que bom que nós podemos espelhar. Que bom que nós podemos ter princípios como esse. Então, eu concluo dizendo para você, é a hora, é o momento de lidar com a ansiedade de uma maneira lógica, prática e sem ficar fazendo rodeios. Vamos lá? Ore, pense, agradeça, reorganize, reordene. Depois, pratique e espelhe.
E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que a Bíblia fala que tem que acontecer com a gente. E esse texto termina dizendo, e eu vou ler com você o final dele. E a paz de Deus e o Deus da paz. Percebeu? No versículo de número 7 nós temos a paz de Deus, e no versículo de número 9 a gente tem o Deus da paz. Se você colocar esses princípios em ação, se você colocar esses princípios em prática, sabe o que vai acontecer? Não só a paz de Deus vai tocar e guardar o seu coração, vai proteger você contra os inimigos de fora, mas o Deus da paz virá habitar com você. Então você terá a paz de Deus e o Deus da paz. O texto começa dizendo, a paz de Deus, se você praticar esses princípios, você terá o Deus da paz. Se você tiver esses dois essa noite, só em Jesus, você terá força para se livrar de todas as agarras da ansiedade, que é a insanidade dos nossos dias. Vamos orar? Senhor Jesus, nós temos a convicção e a certeza que só em Teu nome e só na Tua pessoa nós podemos nos libertar e nos livrar de todas as ansiedades. Só em Jesus nós encontramos o Deus da paz e a paz de Deus que virá habitar em nosso coração. Por isso, Deus, ajude cada pessoa, cada coração que nesse momento orou comigo e entendeu, através desses princípios, que é possível sim se livrar da inquietação da alma, da sombra da morte, que é possível se livrar da tortura da inquietação e do transtorno pessoal, que é possível se livrar das garras da ansiedade. É possível, se nós orarmos, se nós pensarmos, se nós agradecemos, se nós reorganizarmos praticando a Tua palavra. Pai, nós pedimos, fica conosco e seja o centro de tudo que vivemos e esperamos em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra e fique com essa canção que vai mostrar para você que é só em Jesus que nós encontramos a paz no nosso coração. Jesus, eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se pareceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgir, dos meus pecados redimir, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim,
Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, essa canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus. Só em Jesus. Obrigado por estar conosco nessa noite. Só em Jesus encontramos paz, esperança, consolo. Nós vamos vencer juntos a ansiedade desses tempos, confiando que Ele tem tudo em suas mãos e está conosco todos os dias. Que você tenha uma boa noite, uma excelente semana e que possamos nos ver em breve. Temos essa esperança que tudo vai passar. Nós estaremos novamente reunidos nessa igreja viva, vibrante, na presença de Jesus até Ele voltar. Até voltar ou me chamar, só em Jesus com